como, assim, acho que até uma temática do debate, digamos, hoje em dia, como não deixar, assim, essa questão, a busca pela equidade, que é importante, não transformar isso numa mensagem de que talvez as mulheres não possam, sabe? Eu não sei se eu estou colocando a pergunta da maneira correta, mas como transformar a mensagem de que é importante a equidade, mas sem deixar como uma mensagem de que, olha, você já está desvalorizado, talvez nem tente. Eu não sei se eu coloquei da melhor forma a pergunta. Eu confesso que eu não consegui perceber bem. Eu também. Eu digo assim, como é importante a mensagem da equidade, mas existe uma temática, um debate atualmente de que talvez a mensagem da equidade esteja dizendo que aquela pessoa não pode tanto quanto uma outra. Como transformar a importância desse debate de trazer o assunto equidade sem deixar a mensagem para as mulheres de que elas podem menos do que os homens? Eu quero aproveitar e dividir aqui, que eu vejo que esse é um ponto bem importante, né? Acho que a própria... Eu como uma maluca da etimologia da palavra, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa equidade, né? E equidade, de fato, está nas diferenças. Então, quando a gente parte, né, do pressuposto que o homem é mais forte, fisicamente, inclusive mesmo, ele tem mais neurônios que nós, né? Os homens têm mais neurônios que as mulheres. E onde estão esses neurônios? Nos músculos. Então, olha que interessante, né? Ou seja, não está no cérebro, está nos músculos. Mas, então, ele tem uma diferença. E essa diferença, ela é fisiológica. Não tem como a gente competir com isso. Não tem como a mulher competir, não tem como um jovem competir, não tem como, de repente, uma pessoa que tem limitações competir com isso, seja homem ou mulher, ou seja, há uma diferença. Então, a gente precisa primeiro compreender que a questão da equidade, ela parte das diferenças. Então, por ser diferente, a gente precisa compreender que nem tudo é para A e nem tudo é para B. E isso também é muito bacana, né? Nós, enquanto mulheres, hoje podemos tudo. Podemos fazer absolutamente tudo, né? Ou seja, a gente pode desde de liderar grandes equipes, ser donas de negócios, até dirigir jamanta, né? Pilotar avião, ou seja, tudo a gente pode. Mas tem algumas coisas que nós não vamos conseguir competir, ou melhor, fazer, e que os homens fazem muito bem. Assim como tem características femininas que os homens não vão conseguir desenvolver, né? Eu brinco muito que é aquela coisa, por exemplo, abrir a porta da geladeira e achar a manteiga. Perfeito. Não vai conseguir. Então, acho que isso é um ponto bem importante, porque mostra exatamente aonde existem as diferenças. Então, eu vejo que esse é um ponto bacana, né, para a gente discutir, que assim, eu vejo sempre nos debates, nas discussões, não é nunca a igualdade. Por mais que a gente queira, isso é utópico. Isso é utopia total. O que a gente precisa descobrir é como viver em sinergia, em harmonia com as diferenças. Esse é o maior desafio. E ele parte de tudo, desde o respeito mútuo, desde as características físicas, desde as questões de força, desde as questões... E aí vai. E aí daria mais um outro debate. Eu queria só completar... Ai, desculpa. Pode, Maria Júlia. Vai em frente, vai em frente. Essa questão de respeitar as diferenças e começar a mudar no setor profissional, não é? Quando eu comecei a estudar sobre o feminismo, quando eu comecei a abrir um pouquinho mais minha mente sobre o que é o feminismo, eu não vou pular as etapas, tá, Renata? Eu sei que a gente vai chegar nesse ponto. Mas os padrões de respeitar as diferenças, não é? De respeitar a mulher, acima de tudo, como uma pessoa que pode tudo, porque ela pode, com suas limitações, como o homem também tem, começa dentro de casa. Então, eu acho que o maior desafio é novas mães de meninos, novas mães de meninas, não é? Porque isso vem muito, é da mãe do meu namorado, é da minha avó. Minha mãe agora tem outra cabeça e graças a Deus que assim a tem, porque foi mãe solo, né? Mas assim, é mudar, e começa dentro de casa. Isso é coisa de menina, isso é tarefa de menina. Não é. A casa é de todos, então não é a menina que tem que dobrar as roupinhas e o menino brincar com o carrinho, não. O menino também dobra as roupinhas.
Parece coisa pequena, mas não é, porque isso reflete mais à frente no mercado de trabalho. Não é que o lugar da mulher é ser secretária, é atender telefonema. E o homem, ele tem que liderar. Não, não é, gente, não é. Comece em casa. Então, é respeitar as limitações, como é óbvio. Concordo totalmente com a Priscila, que, assim, fisicamente somos diferentes, não é? Meu namorado às vezes brinca muito que ele faz, então cadê teu feminismo? Não consegue levantar esse peso e tal. Eu digo, olha, meu feminismo tá aqui, o seu tá aqui, e vamos brigar com isso. Quer discutir? A gente brinca muito nesse aspecto, como é óbvio, mas é isso, né? É encontrar aí essa sinergia e começa em casa, a cultura é em casa, e depois passa pra vida. Sim, super concordo. Eu também acredito muito nisso, assim, e acredito na nossa responsabilidade, né? E eu tenho 2 meninos, né? E é nesse ponto mesmo, um dia conversando com um dos meus filhos, ele falou, meus amigos não gostam desse negócio de feminismo. Eu falei, sim, meu filho, porque eles não estudaram o que é feminismo e porque talvez eles não estão olhando para o lado e nem dentro de casa, porque ele tem irmã e ele tem mãe que trabalha e ele deveria muito sim, né, tá trabalhando, olhando isso e lutando por isso, né? Lutando, que eu digo, nunca transformar numa luta armada, que eu brinco também aqui, né? A gente quer junto, a gente quer, né, homens também do nosso lado fazendo essa construção do ambiente diferente, né? Então, acho que é isso. Acredito muito nessa parte que você falou, Maria Júlia. Como a gente educa dentro de casa para começar essa para continuar essa transformação. Bom, não sei se alguém tiver mais alguma observação, vou só colocar aqui algumas mensagens, né, do pessoal que acompanhou, antes de a gente passar para o próximo tópico. Obrigado, Antônio Carlos, mandou aqui a mensagem. Lucila. É meu marido. A Elisa Almeida. Maravilhoso. A Elisa Almeida mandou aqui, Priscila Queiroz, top, minha CEO. A Edvirgem Evangelista mandou mensagem aqui também. O Antônio Carlos disse que tem dificuldade com isso também. A gente ainda não pegou, Lucila. Acho que fica para depois. A dificuldade de achar as coisas. É essa dificuldadezinha ali. Em casa, a gente sempre está trabalhando esse tema. Tenho que ser honesto que eu também tenho muita dificuldade de encontrar. Mas a gente vai conseguir. Bom, vamos pro próximo tópico.